Olá, seja bem-vindo ao Garvin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje é um dia muito especial para mim. Eu tenho o prazer de receber aqui Márcio Mussarella, comunicador corporativo, ator, colecionador de histórias, inspirador. Cara, seja muito bem-vindo, Márcio. Eu nem sei se eu sou tudo isso, mas eu vou acreditar e depois a audiência vai dizer se, o pessoal aí que está assistindo vai dizer se realmente eu sou tudo isso ou não. Eu acho que não, mas vamos ver. Olha, eu vou te dizer que, na minha perspectiva, você é por várias razões, né? Entre elas, Mas o então, pouco que a gente vai falar. vamos contextualizar o pessoal? Vamos. Porque Vamos aqui. isto aqui é o cume de uma coisa de 10 anos atrás. Sim, ou sem um dúvida. pouco mais, né? Sem dúvida. Ou 15 anos atrás. Não. O que é? Como é que eu apareci na sua vida, Gabriel? Márcio, olha como foi legal. Para quem não sabe, na época, há mais de 10 anos atrás 15. Não, na verdade, bem mais. Vai fazer 20 anos, porque a gente começou em 2006. 2006. A gente começou Olha em isso, 2006 e 20 anos fomos atrás. até 2010. Caraca. Então, 20 anos atrás existia um canal de TV, que era do Grupo Abril, que chamava TV Ideal. Isso. E era um canal, na minha opinião, muito importante para todo mundo. Para mim, em si, ele marcou muito. Né? Vários dos programas, em especial um dos que você apresentava, que era o Chefe na Cozinha. Isso. Né? Para quem quiser procurar no YouTube, tem ainda alguns episódios ali no Chefe na Cozinha. Tem no canal da Você S.A. no YouTube. Isso. O pessoal acha. Né? E nesse programa, o Márcio apresentava histórias de vida de empresários, executivos, etc., enquanto preparava um prato. Exatamente. Né? A comida sempre foi um pano de fundo e a cozinha um local onde eu sempre acreditei, porque minha vida inteira foi desse jeito, aonde você tem as melhores conversas. Para mim é o melhor lugar da casa. Eu também acho. E você tem as melhores conversas. Porque imagina, você está preparando um negócio, petiscando às vezes, tomando alguma coisinha, batendo papo, fazendo comida. Cara, isso para mim é o que mais se aproxima da felicidade verdadeira. Eu concordo totalmente. E, na verdade, a conexão que a gente tem com o ser humano junto com a comida é uma coisa maravilhosa, né? Pô, a gente vai comer junto. Né? Isso é além da questão talvez subconsciente, biológica, que pode existir mesmo, tipo, a gente está se alimentando junto. Sim. Tem a cumplicidade, o amor que é declarado ali de forma velada, até ele é muito verdadeiro, né? E isso realmente cria laços muito importantes. E é uma coisa que, sem a gente querer que seja, ela acaba sendo ritualística. Sim. De uma maneira gigantesca. Se você parar para pensar, todos os momentos importantes, marcantes ou simbólicos da vida de uma pessoa, eles são pontuados junto com a comida. Qualquer comemoração, aniversário, promoção, não sei, alguém da família se formou, se graduou e tal, não sei o quê. Natal, Ano Novo, tudo. É em volta da mesa. Sim. Uma reunião importante, um cliente seu, Sim. É em volta da mesa. Então, os momentos importantes para nós estão em volta da comida. Sim. Isso não é por acaso, e eu acho que uma coisa que a gente estava conversando fora do ar, que era o quanto que algumas pessoas estão perdendo essa oportunidade de viver esse carinho, esse amor, como você gosta de dizer, em relação ao outro e do outro em relação a você. Sim. Porque é uma troca de energia, né? Não, eu concordo plenamente. Inclusive, eu tenho uma história pessoal. A minha sobrinha vai fazer 2 anos. Tá. Né? E ela já pede o macarrão do titio. Né? É isso. O macarrão alho e óleo. Eu faço um macarrão alho e óleo que eu gosto muito de fazer. Né? Eu faço com azeite temperado com limão, que eu acho, para mim, é a melhor receita que eu faço. Boa. E eu tô falando de um macarrão alho e óleo. Né? Ela come com amor ali, que o simples é maravilhoso, né, muito, cara? Muito. Eu sei fazer coisas muito requintadas. Mas eu opto sempre pelo simples bem feito, que eu acho uma delícia maravilhosa. Maravilhosa. Não, e é aquela coisa, essa é uma receita que eu não posso deixar de fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, certo. Mas eu tenho que fazer o macarrão alho e óleo também. Não tem jeito. Vai ter almoço em casa, tem que ter um macarrãozinho alho e óleo. E outra coisa, pode ser estrogonofe, pode ser carne, mas tanto faz. Quando você quer mostrar seus dotes culinários, o que você faz, Gabriel, para se mostrar?
Olha, eu vou te falar, eu gosto muito do próprio macarrão alho e óleo com uma carninha, Tá. né? Eu gosto muito da maminha na manteiga com alho. Eu furo ela, ponho o alho dentro, Certo, né? certo. E eu tenho um Bertazzone em casa, então eu tenho uma boa ferramenta para fazer aquele fogão tem praticamente uma churrasqueira. E onde você comprou o seu Bertazzone? Na melhor loja do Brasil. Você entregar aqui, por favor, né? Muito bom, muito bom. Bom é isso, é que você não perde a oportunidade. Muito bom. É isso que a gente tem, né? Temos que fazer isso. E eu gosto muito dela com manteiga, com alhozinho para acompanhar. Legal. Né? É uma saladinha, umas coisas assim. Agora eu gosto muito de um estrogonofe. Tá. Né? Eu me arrisco às vezes a fazer um bife Wellington, Boa, quando tem um pouco mais de tempo. Boa, né? boa. Aí é aquela coisa que você faz uma vez por ano, né? Porque dá um trabalho razoável, né? Dá. Né? Mas eu gosto de longas cocções, eu gosto de coisas que levam 4, 6 horas, 12 às vezes. Eu gosto de coisa que você deixa lá e esquece para ficar. Eu gosto de trabalhar proteínas não muito premium. Eu gosto que eles costumam chamar da carne de segunda, Sim. que quando você sabe fazer, quando você faz bem feito, é maravilhoso. Tem um sabor que nenhum filé mignon vai ter nunca na vida. É verdade. E eu gosto muito. E eu gosto muito da cozinha mediterrânea, cozinha grega também, que eu acho espetacular. E eu gosto muito. Aí frutos do mar, os peixes, a parte de castanhas e tal, que a gente estava conversando de crocância na comida e tal, que eu acho que traz uma crocância gostosa, um sabor maravilhoso e tal. Eu adorei a comida da Grécia, eu estive lá, fui fazer uma época de mochilão que eu fiz com um amigo meu, e eu gostei muito. Eu tenho um pequeno problema, que eu sou alérgico a camarão. Mentira! Então, verdade. Se bem que a gente teve uma... A nossa última convidada do último programa, ela foi a Gisela Schmidt, que ela é dona do Paraty, do Sem Pressa, que é um restaurante num barco incrível, né? E ela me sugeriu uma coisa fora do ar, que ela falou, olha, dá uma olhada porque faz o teste certinho, porque no teste não apareceu que eu era alérgico a camarão. Entendi, mas quando você comia... Só que eu começo a me coçar. Entendi. Ela falou, ó, talvez você seja alérgico ao conservante que colocam no camarão. Então eu preciso fazer esse teste, pegar um fresco para testar. Mas até segunda ordem... Mas, por favor, faça com um adulto responsável. Não, lógico, com certeza. Não vai dar trabalho para ninguém, Gabriel. Não, óbvio que não. Até porque... eu não quero ir para o hospital. Exato. Mas é curioso, porque nos testes, aquele que você faz os furinhos, não apareceu camarão. Mas eu como, eu fico me coçando. Então pode ser que seja pelo conservante mesmo. Né? Eu fui castigado, fui amaldiçoado com isso, com um vinho. Olha. Vinho tinto. Os taninos me atacam. Ai. Os taninos do vinho me atacam. Então eu tomo uma tacinha no jantar, por exemplo. Vou deitar, 3 horas da manhã, tô rolando na cama chorando igual criança. Porque me ataca, parece que tem um ferro torcendo o meu estômago, assim, cara. Coisa mais doida do mundo. E não tem nada que dê pra tomar pra equilibrar? Não fui atrás também, eu só parei. E aí, só que, aí eu não sei o que era e tal, não sei o quê. E hoje em dia eu tenho conseguido tomar. Até porque nós fizemos um trabalho muito grande durante 3 anos para uma grande vinícola brasileira, na verdade internacional, mas aqui no Brasil a gente fez um trabalho gigantesco com eles. E não tinha como eu não tomar. O vinho faz parte, né? Não tinha como. Só que aí foi melhorando. Só que eu fiquei com trauma, eu fiquei com medinho. Ainda toma então devagar. Só que aí eu tomo 2, 3 copos d'água em cima, que na minha cabeça dilui, você entendeu? Mas matar os taninos afogados. Não, isso é uma coisa que me marcou também muito do programa. Porque eu lembro que você sempre tentava harmonizar. Foi a primeira vez que eu vi alguém, tudo bem que eu era muito novo, harmonizar o prato com vinho, com alguma coisa assim. E isso é uma coisa que a referência disso era muito legal. Até porque, assim, voltando ao programa, né? O programa, ele trazia... Ele me inspirou muito a seguir. Né? Boa parte dos... Não, cadê meus 10% de tudo isso aqui? É isso que eu quero saber. Vamos conversar. Não, mas é real, porque assim, quando você conta a história, você contava de um jeito tão tranquilo, tão normal, e você via as pessoas, os presidentes de empresa, os empresários, falando com uma naturalidade de coisas da infância, da adolescência. Isso. E eu falava, poxa, quer dizer que esse cara que foi presidente dessa empresa, ele nasceu em Pirituba. E vendia rosas na carroça.
Teve um cara desse que hoje ele era CEO de um banco e ele contou a história de que aos 14 anos ele pegava as rosas e saía numa carroça no bairro dele vendendo essas rosas e o cara é CEO de um grande banco. Você fala... E você vê que as histórias, elas são muito... A gente pegou aqui... Olha, eu tive... Alguns convidados, a gente teve coisas parecidas, assim. Nós temos um dos diretores de uma empresa que a gente trabalha que foi cobrador de ônibus. Porque a família entrou aconteceu um problema familiar, uma pessoa faleceu e isso desestabilizou completamente a família. Ele foi fazer o que dava para fazer para ganhar dinheiro. E se formou com isso, né? E aí, hoje está numa situação muito melhor. Sim. Nós tivemos também um médico que é um ótimo médico aqui de São Paulo, que ele começou vendendo leite. Né, vendia leite na cidade que ele morava do interior de Minas Gerais. E eu acho isso maravilhoso. E eu acho isso muito legal, Gabriel, pelo seguinte: na minha vida eu tenho alguns princípios ou algumas missões que eu me dei. Uma das missões que eu me dei, cara, assim, eu acho que não tem bondade nenhuma no que eu vou dizer, porque você vai ver que o que eu vou falar, resumindo, eu quero um mundo melhor, colorido, com as pessoas felizes. Mas não é que eu seja poliana, nem nada disso e tal. Mas uma das minhas missões pessoais e profissionais foi sempre enxergar a pessoa por trás do cargo. Isso é muito importante. Em qualquer situação. E por que eu falo em qualquer situação? Se eu estou com um CEO, eu visito muita empresa, eu estou no dia a dia de grandes executivos e tal, não sei o quê, e eu vejo o temor reverencial que existe por essas pessoas. Tem uns assessores, um pessoal de baixo, que chega a endeusar essas pessoas e elas acabam se perdendo ou se fechando nesse endeusamento e nem elas gostam. Sim. Então, quando aparece uma pessoa que olha para ele e não está vendo o CEO da Telefônica, Sim. não está vendo o General Manager do Santander, quando está vendo o Gabriel, Carlos Alberto, ou não sei quem, a pessoa se abre, cara, com você e aí ela te dá o melhor. Só que pensar neste caso, ver a pessoa por trás do cargo de um CEO, é muito mais simples, muito mais fácil. Só que aí a minha grande missão é, desde a tiazinha da faxina até o CEO, eu quero ver as pessoas por trás. Porque não vai ser a faxina da tia que vai definir a tia. Sim, total. Como não é a cadeira de couro de hipopótamo albino do Himalaia na sala do CEO que vai definir o CEO. E às vezes a tia da faxina ela tem mais humanidade do que outros ali. Então, para mim, é num espectro amplo, total e irrestrito. Né? Que legal. De sempre buscar a pessoa por trás do cargo, a pessoa por trás da atividade. E aí, quando encontrar a pessoa, vou na vertical buscando as histórias dessa pessoa. Que legal. Que tornam ela ainda mais humana. Sim. E aí, cara, isso é magnífico. E aí é o que eu acho que foi uma das receitas que a gente teve ali no Chefe na Cozinha, que eu não estava conversando com o CEO de não sei quem. Sim. Eu estava conversando com um cara que, porventura, era executivo de uma indústria, mas que tinha uma humanidade. Sim. Porque se você trata a pessoa com esse temor reverencial, a pessoa, não por maldade, não por nada, é natural que ela vai te responder de cima para baixo, do jeito que você está tratando ela. Total. Porque ela fala, se essa pessoa tem essa imagem de mim, eu vou corresponder a isso. Né? E às vezes é subconsciente mesmo, né? A pessoa não está nem pensando o que ela está fazendo. Não está fazendo de propósito nem nada. É natural que seja assim, entendeu? Então, cara, é uma coisa que me deixa muito feliz é que dessa parte eu sei que eu consegui acessar as pessoas. E eu falo isso sem uma modéstia, porque isso não é mérito só meu. Eu acho que da pessoa se posicionar e tal. O que eu tive foi só uma vontade de chegar e falar assim, deixa eu ver quem é o Gabriel por trás do Center Garbim. Sim. Entendeu? Não, eu acho isso é uma coisa muito bonita, porque a gente que estava do outro lado da telinha,
né? Com os nossos problemas, a nossa jornada começando. Eu digo porque em 2006 eu tinha 20 anos, não, tinha 22 anos. Uhum. Eu tava me formando na faculdade, estava começando uma vida um pouco mais profissional, eu digo de um segundo passo profissional, né? Eu comecei como office boy aos 14 anos. Legal, né? legal. Então eu fui estagiário 2 vezes, né? Fui estagiário na CPTM aqui, na Companhia de Trens Metropolitanos. Fui estagiário numa agência que atendia a Intel. Inclusive, o dia que você entrevistou o presidente da Intel, eu não o conhecia pessoalmente, mas eu lembro que foi uma das vezes que eu fiquei mais empolgado a ver, porque você via justamente isso. Cara, eram 2 amigos trocando ideia. É isso, sabe? Cara. E isso realmente fazia uma diferença. E essa é uma das missões que eu te digo hoje. Depois eu te mostro como funciona o nosso manual de treinamento. Tá. Essa é uma das missões que a gente tem. Que bom. Desde o início, porque a mesma coisa que acontece quando a gente está falando com um executivo e tudo mais, acontece muito na cadeira do vendedor para o cliente. Sim. Né? Assim, cara, o cliente quer ser tratado como um ser humano também. Exato. Assim, a gente não como cifrão. Sim. Ou como o que falta para eu fechar minha meta. Exato. Que é o grande erro dos vendedores. Exatamente, cara. Exatamente. E esse é um ponto em que é um outro lado que eu critico muito os modelos de venda tradicionais que existem. Tá. Por um motivo muito claro. Na maioria das vezes, as pessoas se dizem ter um padrão. Esse é o padrão da empresa tal. Tá. Esse é o nosso padrão. Tá. Se eu busco padrão, eu não busco a humanidade. Exatamente. Eu não busco a individualidade do cidadão ali para que ele possa se conectar com a pessoa. Às vezes você não está nem olhando para o outro, você está olhando só para você, porque padrão você está olhando só para você. Exato. Né? E aí, assim, óbvio, a gente precisa ter processos padrões. Sim. A parte de trás do atendimento tem que ser totalmente padrão. Sim. Agora, quando a gente está falando em como a pessoa vai atender a outra, a pessoa não pode atender com uma frase pronta sabe, no telefone. E essa troca que ela tem com quem ela está atendendo, ou com quem ela está conversando em qualquer situação, é o que vai abrir realmente as portas para ela se abrir e para ela abrir a casa dela para a gente poder sugerir. Então, Gabriel, você está falando uma coisa tão fundamental que, assim, você nas vendas, no atendimento ao cliente, eu nas entrevistas, porque muitas vezes eu chego até hoje, né? Mas assim, com mais intensidade antes, quando eu realmente exercia, né, o papel de entrevistador e tudo mais. Para eu conseguir uma boa entrevista, a pessoa tem que estar na melhor circunstância possível. Sim. Ela tem que estar do melhor jeito querendo me entregar o que ela tem de melhor. Ela tem que ter esse desejo. Sim. Né? Da mesma maneira, você, na sua venda e tal, você tem que ter a pessoa num estado tão confortável a ponto dela abrir ou quanto ela quer gastar, ou Sim. qual a verdadeira necessidade dela, ou qual a dor dela, ou qual não sei o quê. E aí a gente volta para aquela coisa de ver a humanidade por trás das pessoas. É o caminho, cara. Exatamente. Mas aí tem muita gente que fala, não, eu treino as pessoas em comunicação hoje em dia, né? Essa é uma das minhas atividades atuais. Eu sou chamado para treinar, às vezes, grupos de executivo e tal, não sei o quê. E às vezes a pessoa vira e fala, isso aí é frescura. Não precisa de nada disso. Eu já chego e já não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, beleza, é uma escolha sua. Mas se você quer você se divertir no processo e você obter o melhor do outro, esse caminho aqui vai te dar Sim. mais chances ou mais probabilidades de você fazer isso. Porque cada um de nós tem aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente não vai com a cara. Cada um de nós tem aquela pessoa que quando a gente acaba de conhecer, cara, não bateu. O santo não bateu, ou não teve química. Acontece. Natural que seja assim. Só que o problema é que quando eu não vou com a cara, e seja pela razão que for, existem N motivos para isso acontecer. Eu me fecho para o outro automaticamente. Sim. A ouvir o que ele tem a dizer, a concordar ou não concordar com ele, a ouvir uma proposta, a abrir alguma coisa minha para ele e tal, não sei o quê. Então a melhor coisa que a gente tem a fazer e que mais facilita qualquer interação é justamente a gente ser acessível, Sim. interessado, para que, por exemplo, eu podia ficar quieto aqui durante a nossa conversa e não me interessar por você. Sim.
Fala, eu sou o convidado, Sim. eu sou a estrela, me amem, olhem para mim, só ouçam o que eu tenho a dizer e mais nada. Mas eu acho que não é isso. Sim. Eu acho que a gente vai ter aqui uma boa e uma grande conversa se a gente consegue justamente fazer esse jogo. Total. E, para mim, por enquanto, está maravilhoso, porque assim, de coisa que eu falo, você vem e eu não fiz isso, a gente não combinou, mas parece que eu levantei uma bola para você e você soube aproveitar aí, não sei o quê, e eu tô tentando Não, humildemente fazer a mesma coisa do outro lado. Isso é uma coisa que faz parte. A gente teve treinamento dentro disso. O teatro fala muito disso, né? O salvamento do ator, né? O salvamento da cena que acontece e tudo mais. E isso é uma coisa que para todo executivo, essa base de treinamento que o teatro dá em comunicação, em como se portar, em como se reconhecer e até como se aceitar no ridículo. Sim, né? sim. Ela abre portas para sua própria mente, né? De você não quebrar certos paradigmas para o que você quer falar, né? E essa troca, ela é uma coisa que ela não só agrega, como ela torna as coisas mais interessantes. Né, em todos os aspectos. Né? Então, eu sempre recomendo nessa parte de ensinar, conversar, dar palestra sobre comunicação. Eu conheço muita gente mesmo, do alto executivo, que tem dificuldade de falar no microfone. Né? Não que ele tenha dificuldade de falar com a equipe dele no microfone. Sim. Né? Ele faz uma palestra para o time dele numa boa. Mas numa situação em que a pessoa está na câmera, por exemplo, ela tem uma dificuldade grande. Isso acontece. E tudo bem. Se acontecer, tem como aprender a lidar com essa situação. Né? Isso é importantíssimo. Isso agrega cada vez mais. Você, antes de fazer, você fez teatro? Peraí, calma. Você fez locução ou dublagem? Não, eu fiz... Como é que foi a sequência? Ordem. Rapidinho. A minha ordem, eu fiz... Bom, eu sou formado em processamento de dados, na época que existiu o curso. Não. Só a parte artística. A parte artística foi... Eu fiz primeiro um curso de introdução à dublagem. Introdução à dublagem. Aí você foi pro teatro. Aí eu fiz a parte de atuação para TV e cinema. Para TV e cinema. Na IC. Tá. E fui fazer um curso nos Estados Unidos, na New York Film Academy também, para fazer cinema. Lá em Nova York? Não, eu fiz. Eu não gosto muito do frio, eu fiz na unidade de Miami. Tá, entendi. Boa. Muito bem. E todos eles. A minha questão é: antes você se comunicava mal ou você já tinha em você essa habilidade que você lapidou no teatro? Eu já tinha um pouco dessa habilidade, porque eu cheguei a tocar na noite, eu tocava rock and roll e tudo mais, então... Longas madeixas. Exatamente. Porque meu cabelo batia na cintura. De verdade? De verdade. Eu falei brincando. É verdade, eu vou postar essa foto de volta. Eu tenho uma foto só dela. Ô, edição, coloca ele cabeludo. Muito bom. Aplica um cabelo em mim agora. Só que assim, eu nunca tive muito medo de falar ao público. Se expor. Não. Nunca foi um problema. Não. Mas aí você ganhou uma técnica. E assim, muitas coisas que... Estando no teatro, aprendendo com quem já esteve lá e tudo mais, me ajudou muitas vezes a me aceitar até a errar. Né, na frente principalmente quando você estava na escola, né? Escola é lugar de errar. Você erra na escola, é maravilhoso. Aí você evita de errar no mundo profissional. Agora, você tem... Esse é um lado que sempre me agregou muito. Eu sempre acredito que a escola é melhor do que a não escola. Tá. Então, aprender com alguém é melhor do que não aprender. Ok. Né? Então, se eu quero fazer uma coisa e eu acho que eu posso melhorar, eu prefiro aprender a melhorar e me espelhar nas pessoas que aí você até reduz, né, a jornada de aprendizado, né? Sim. Né? E agora eu vou devolver para você. E a sua parte acadêmica? Como foi? Ai, cara, é muito louco. Vamos voltar para antes da TDD. É tão louca quanto a minha jornada de vida e minha atividade profissional. Eu vou resumir muito a história, mas assim, a minha primeira faculdade foi administração, aos 18. Que legal. Depois eu saio de administração, faço artes cênicas, na Escola de Artes Cênicas de São Paulo. Depois, aí eu já estou no mercado, eu vou ter que voltar. Eu comecei aos 14,
indo bater em porta de rádio em Santos, que eu sou original de Santos. Ah, você é santista? Que Sou legal. santista, então sou santista de nascimento, não de time, Não de time, que ok? fique claro. Aqui é Timão, Bom, um dos meus ídolos está aqui atrás, então... o meu Pelé. O Pelé acho que é o ídolo de todo... É um ídolo na nação, né? Mas eu sou Você é fã São incondicional Paulino. do Rogério Ceni. Rogério Para mim Ceni. é um dos maiores da história. Pelo menos cobrador de... E como treinador, você gosta dele? Eu gosto muito. E tem uma coisa nele, e, na verdade, os três estão aqui atrás, né? Certo. Para quem não tá vendo, tem Michael Jordan, Ayrton Senna, Pelé Isso. e Rogério Ceni. Isso. Tem uma coisa que eu admiro muito neles, que é a vontade de ganhar. E a disciplina que os caras têm. E assim, não é o objetivo, a consequência deles foi ganhar dinheiro, a consequência deles foi ter. O propósito deles era vencer. Tá. E eu acho que todo empresário ele precisa ter um propósito além do ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é consequência disso. Sim. Né? E isso é uma coisa que eu gostei muito, porque todos eles chegaram no topo. Né? Ok, alguns mais questionáveis do que outros, eventualmente, por não São Paulinos vão concordar comigo. Né? Mas eles chegaram no topo, até entre aspas, de forma meio incontestável, com números, etc. Sim. E eles sempre tiveram essa coisa do honrar onde eles estavam, honrar o objetivo deles. Né? É coisa de ficar a vida inteira no Santos, ir pro Cosmos para desenvolver o futebol nos Estados Unidos. Tá. É de sair, de jogar no Chicago Bulls, ir jogar beisebol para atender para realizar um sonho do pai dele e voltar e ser campeão de novo 3 vezes pelo Chicago Bulls. Né? É o ficar na escuderia que tem o melhor carro e só mudar de escuderia porque o melhor carro tá lá. É o de ficar no mesmo time durante 25 anos, defender uma camisa e conquistar tudo que podia ser conquistado. Né? Eu acho que isso, quando a gente traz isso para a nossa vida e faz um paralelo entre o esporte e a vida profissional, nós somos esportistas, nós somos atletas da nossa profissão. Mesmo. Exatamente. Né? Então a gente tem que se dedicar, a gente tem que ser disciplinado, a gente tem que melhorar a cada dia, né? A gente tem que se preocupar com o físico também, porque se eu estrago minha voz, eu não consigo falar. Corpo, mente e coração. Sim, isso. Sim. Corpo, mente e coração. Então. Aí voltamos ao Santos. Então, Santos batendo em porta de rádio. Oi. Não sei o que é que eu quero fazer, mas eu quero fazer alguma coisa, me dá alguma coisa para fazer. Que legal, e aí o pessoal das rádios de lá abriram as portas para mim. Eu era o moleque que carregava os cartuchos, ainda na época, os cartuchos pro ar. Aí fazia às vezes, aí comecei a ter o direito de fazer o horário da madrugada, onde eu só apertava botão, onde eu só acionava coisa, nunca falei nada e tal, blá, blá, blá. E isso sempre seguindo com os estudos. Aí fiz administração de empresas, que é uma das minhas grandes paixões, por mais incrível que pareça. Eu acho maravilhoso. Eu, desde muito novo, eu tomei contato com os livros de administração, de gestão, de não sei o quê. E eu lembro direitinho, acho que um dos primeiros livros, os dois que eu me recordo, na minha cabeça que eu li, que eu falei, pô, que legal isso aqui e tal, e que aí me acendeu a vontade, foi o Lee Iacocca, aquele livro do Lee Iacocca sobre a criação da... Não é a Honda. Isso não me importa. É a Honda? É a Honda. Ele é o executivo da Honda. Olha que legal. O Lee Iacocca falando sobre gestão, especificamente gestão, e o Ricardo Semler aqui no Brasil falando sobre reengenharia. Então isso era 1900 e bolinha, quando está começando a aparecer a conversa da reengenharia no Brasil e tal, e eu peguei esses dois, o Lee Iacocca e o Ricardo Semler, e aí, porra, que demais. Aí fiz administração de empresas, aí enlouqueci, porra louca, falei, não, vou fazer teatro em São Paulo. Você fez administração onde? Em Santos. Ah, que legal. Que hoje chama Uniluz, a faculdade, mas na época era a Fundação Lusíada, que era a faculdade de administração de empresas de Santos. Que legal. Né? E aí depois eu fui fazer, aí já em São Paulo, fazendo teatro, fazendo escola de teatro, aí me formo, começo a trabalhar. Só que o curioso é que assim, eu sempre gostei de estudar, muito. E aí eu fui fazer jornalismo depois de velho. Jornalismo eu fui fazer com 34 anos de idade, só que eu já tinha 10 anos de jornalismo nas costas. Eu já era jornalista, e aí eu falei, eu preciso fazer uma formação, mas eu já tinha trabalhado, já tinha trabalhado na Globo, no SBT, na Record,
num monte de lugar, mas nunca tinha feito a minha formação. E aí fui atrás da formação, mas acabei não completando. Você quer uma coincidência? Eu entrei em teatro com 34 anos. Aí, ó, eu acho que é a idade que a gente fala assim, quer saber? 34 ou 35 agora, eu não me recordo exatamente. Mas Foi nessa 2018, época. 34 ou 35. Exato. Que legal. E aí, então, para dizer o seguinte, eu nunca fui o jornalista no sentido tradicional, no sentido padrão, já que a gente está falando de padrão, no sentido tradicional da coisa. Senhoras e senhores, boa noite. Nunca. E eu nunca fui o ator no sentido artístico veia da coisa. Eu nunca fui um ator raiz de processo. Nunca. Odeio o processo, odeio ficar... E assim, eu tenho amigos que o negócio deles era, e é até hoje, eu brincava assim, vocês gostam de ficar em processo montando peça durante 2 anos e ficar em cartaz um final de semana. Eu quero ficar em processo 1 mês e ficar em cartaz 2 anos. Entendeu? É isso que eu quero. Se para vocês... Porque e não é criticando, é simplesmente falando, este esquema não servia para mim. Concordo plenamente. Quem faz, lindo, e se alimenta disso e gosta... Uma das minhas melhores amigas, já foi minha sócia e tudo mais, então não sei o que, ela ama. Se por ela passa 5 anos só em processo e monta e apresenta só no sábado à tarde. E eu falo, mas aí eu não vejo... Tá. Então eu nunca fui o jornalista no sentido clássico da história, eu nunca fui o ator no sentido clássico da história. Eu sempre fui o jornalista que era muito soltinho e muito ha-ha-ha, fazia as brincadeiras. Você que me acompanhou sabe que a minha tendência... Agora que eu fiquei chato, depois de velho eu fiquei chato. E, como ator, eu era muito mais apresentador e muito mais jornalista do que ator propriamente dito. Então, eu não gostava dos processos. Não que não tenha feito, fiz bastante, mas depois acabei optando seguir. Ou seja, aquilo que eu fazia desde os 14, 15 anos... e nessa época de 14, 15, 16 anos, eu apresentava concurso de beleza. Olha, que legal, é verdade. Não. Mas que tipo de concurso? Aquele que você joga? Os piores possíveis. O pior que você pode imaginar na face da Terra, Gabriel. Eu já apresentei um concurso de beleza, onde se aqui fosse o palco, na parede aqui atrás de mim, a cada 15 minutos, passava um trem. Para você entender aonde eu estava. Olha, cada passinho da vida vai pavimentando a coisa. Foi importante. Constrói caráter. Muito. Constrói caráter, te traz humildade e tal, não sei o quê. E eu acho que a gente ter as saias justas no começo da vida é a melhor coisa que tem, porque é ela que te dá as soluções, é ela que te dá o como fazer isso. Então, depois de passar tanto perrengue, depois de passar por tanta coisa, tal, não sei o que, as coisas vão ficando... Os problemas já não são problemas. São circunstâncias, são acontecimentos. E o que eu vou fazer em relação a esse acontecimento? Eu concordo totalmente contigo. Aquela frase pronta de mar bravo faz bom marinheiro. É isso. Ela é uma frase clichê, mas ela é uma verdade muito Mas clara, os clichês só existem porque eles são verdadeiros. Você não vê um clichê que é mentiroso. É verdade. É verdade. Você não vê. Então, é clichê. É clichê porque é verdade. Tem um que virou agora, né? Porque falavam que foguete não dá ré e agora dá. Exato. Estragou nosso ditado. Espetacular. Teve um dos nossos convidados que ele falou muito também sobre essa parte de pavimentação da coisa e de como a importância de dar a importância certa para o tamanho do problema certo. E controlar o que você... tem possibilidade de controlar. Sim. E lidar com o que você não controla. Sim. Então tem situações que estão fora do seu controle. E você tem que lidar com elas. Mas você não, muitas vezes você não está no seu poder de mudá-las. Né? Você age apesar delas. Sim. E tenta tomar a melhor decisão. Que é muita coisa que na nossa vida a gente tem... no dia a dia comercial, por exemplo, a gente vive isso todo dia. O mercado ele é soberano. Né? A gente propõe para o mercado. Sim. Eu posso propor, o mercado gostou ou não. Se o mercado gostou, eu tenho uma atitude, se o mercado não gostou, eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar minha oferta, eu tenho que mudar minha estratégia, melhorar minha comunicação. Às vezes é o produto, às vezes é a forma de vender, às vezes é o momento, às vezes esse produto vai virar daqui 2 anos. Você tem que entender o que é. Até para dar o próximo passo, você tem que entender. Né, e tomar a melhor decisão possível dentro do que você pode. Né? Então, eu concordo totalmente. Mas teve uma parte do que você falou aqui que eu acredito
muito e é até uma das coisas que eu queria levantar contigo. Tá. A minha geração, a gente teve uma opção de televisão em si muito rica em muitos aspectos. Eu incluo a TV Ideal nisso, Sim. principalmente na minha fase de vida, Aham. né, que já era uma fase de vida de evolução profissional, né? Agora, na fase infantil, você tinha a TV Cultura com programas brilhantes que traziam, deram muita base, Uhum. né, para a minha geração eu nunca esqueço da Esfinge, do Castelo do Rá-Tim-Bum, Aham. falando errando também se aprende, Sim, sim, sim. né, e outras coisas, Sim. né, de lições de vida ali, tanto Castelo Rá-Tim-Bum, o próprio SBT mesmo, com os TVs, os programas de herói, os desenhos Sim, de super-herói, sim. né, que te colocavam lá, pô, davam aquela sensação de para ser o herói a gente tem que seguir as regras, a gente não pode, nunca vai, eu vou passar esse limite, Aham. né? E hoje eu sinto que isso se perdeu um pouco nessa próxima geração, né? Eu vejo, por exemplo, os programas infantis, eles têm uma outra, eu precisaria, na verdade, até de opinião de profissionais específicos nessa área, mas às vezes eu sinto que a coisa não é tão voltada à realidade, sabe? Porque realmente passar aquela história do herói que você vê ele sofrendo para alcançar o objetivo dele, a vida é assim. É. Né? A vida não vai ser fácil. Né? A vida vai te Quem te derrubar e você falar, tem que quem te levantar. falar ao contrário tá mentindo ou não sabe o que tá falando. Um dos Entendeu? dois. E eu acho que essa questão de... Eu acredito muito que desenhos, que programas, principalmente na infância e adolescência, moldam caráter. Sim. Né? Você falou disso e eu concordo muito com Aham. isso. Né? Porque eles... te colocam cada vez mais a enxergar quem você quer ser num futuro ideal. Uhum. Né? Então, ó, vamos lá. A palavra, acho que do canal era maravilhosa. Eu vou te falar que quando ela encerrou, eu fiquei de luto desse negócio. Ficamos todos. Porque, olha, era um projeto muito... Eu gostava muito dele. Era muito bom. E como é que você vê hoje, por exemplo, a oferta que existe de programação junto com a internet e tudo mais? O que você vê de coisas positivas e negativas para essa nova geração com as opções que tem hoje? Né? Então, Gabriel, isso eu acho tão complicado de falar, porque isso é uma coisa que eu me questiono. Eu vou te falar uma coisa, o que acontece. Eu interajo muito com o jovem, porque quando muitas das empresas me chamam para palestrar e tal, a maioria das vezes é para um público mais jovem. Tem algumas empresas que me chamam que elas elas contratam anualmente centenas, às vezes até milhares de trainees novos. E aí um dos trabalhos que eles me chamam é justamente para eu fazer aquilo que eles chamam de onboarding, trazer esses jovens para dentro da empresa e explicar as regras do jogo. Legal. Né? Uhum. E aí eu faço isso de uma maneira descontraída, numa linguagem mais acessível para eles, faço brincadeiras e tal, não sei o quê. Vou dar um exemplo do que é a abordagem. Tem uma hora que eu tenho que falar lá, olha, você tem um seguro de vida, você trabalhando aqui, você vai ter um seguro de vida que se for por morte natural, você ganha X, e se for por acidental, você ganha 2X. E aí eu complemento falando, então se você morrer dormindo, deixa avisado na sua casa para falarem que foi um acidente. Ou seja, estou falando de morte, estou falando de quanto que o cara vai ganhar se ele vai morrer e tal, não sei o quê, só que eu tento dar uma quebrada e tal, não sei o quê. Mas voltando ao que você falou. Eu tenho críticas muito fortes a essa geração atual e a produção de conteúdo, ela tanto molda essa geração quanto ela é moldada pela própria geração. Pela própria geração. Concordo. Né? Então não tem um algoz e uma vítima, tem um loop que vai se invertendo. Faz todo sentido. Continuamente. Um loop infinito que vai se invertendo e se auto-impactando ao longo do caminho. Então, toda vez que eu me pego olhando para alguma coisa e não gostando, como, por exemplo, nesse caso do conteúdo e tal, eu sempre
ultimamente, nos últimos anos, eu me pergunto o seguinte: eu não gosto deste conteúdo ou eu não gosto desse conteúdo? Tá. O problema é o conteúdo Ou tá comigo? ou, Pode ser. ou tá comigo? Sim. Ou eu virei o tiozão que tá incriminando o rock and roll nos anos 60? Você Pode entendeu? ser, pode ser. Você entendeu o que eu tô Sim. falando? Ah, é porque o rock and roll, isso é do demônio, isso é do capeta, porque a música não tem mais qualidade. Você Pode- entende? Sim, sim, total. O que não significa que não é ruim. Não isenta em nada de responsabilidade, porque tem sim muita coisa ruim. E aí o que eu acho é que vai de cada um de nós saber fazer uma curadoria e quebrar essa curadoria. Olha. Porque faz o que é que sentido. acontece? Hoje, as bolhas são formadas pelo algoritmo. O algoritmo vai te dar aquilo que faz você ficar mais tempo olhando na tela do seu celular. Ele só quer saber disso, não quer saber de absolutamente mais. Ele não quer Sim. saber se ele está te educando, se ele está te ensinando Eu a fazer concordo. uma bomba, se ele não quer saber. Ele quer saber se você está ficando mais tempo vidrado ali. E esse é, A o busca trabalho pelo clique dele. incessante, E né? aí é que está o ponto. Essa é a função dele. E ele não vai mudar porque eu acho que... Sem dúvida, concordo. E quem faz o conteúdo ruim, vamos dizer, hoje, gente, eu adoro funk, tem várias músicas que eu amo, mas vou dar um exemplo, porque tem algumas que são um pouco mais pesadas Sim. do que o natural, do que o normal. Quem faz esse tipo de música, eu vou falar que para mim é muito ruim. Eu não gosto. Eu acho que é subproduto cultural. Só que se você vai na quebrada, você vai ver que aquele cara e aquele funk e o cara vai falar, é maravilhoso, e o cara vai odiar Mozart. E quem tá certo? Eu ou o cara? Nesse sentido, não. Tudo muito bem que questionável. Mozart é Mozart, mas quem tá errado, cara? Então, tem uma coisa que eu gosto muito do Gary Vee, que ele fala o seguinte: não questiona, mas ele fala, cara, não adianta você ficar, por que que é, o que é, se é bom, se é ruim, é desse jeito. E sendo desse jeito, como as pessoas se comportam e como eu posso me colocar em relação a essa regra, a esse algoritmo, a ponto de me beneficiar ou beneficiar aos outros. Ou seja, tem muito conteúdo ruim? Tem. Eu quero número... vamos dizer... Eu quero o número, eu montei meu podcast. Eu quero ter 1 milhão de views em cada vídeo, então eu vou ter que trazer a Luísa Sonza ou alguém polêmico, ou um terraplanista. Porque se eu trouxer essa conversa nossa... Sim, sim. Eu concordo plenamente contigo. E tanto na questão de estilo, né, quanto na questão de tipo de conteúdo mesmo, eu acho que a gente está muito sobre... O que me pega muito é sobre o que a pessoa quer dizer. Né? Então, eu concordo contigo quando a questão, por exemplo, quando você fala do funk, eu pessoalmente também, eu até gosto de alguns, tá, para ser muito sincero. Tá. Para mim, a melhor música de 2014 da Copa do Mundo é um funk. Né? Que é do MC Guimê, que acho que é País do Futebol. Porra. Aquela música eu achava a melhor do negócio. Mas ela fala muito sobre, na minha opinião, ela fala muito sobre o Brasil. Né? É a menina que sonha em ser atriz de novela. Né? Que é o teu sonho, né, Gabriel? Você Olha, tá fazendo isso aqui tudo para você ir parar numa novela das 8, né? Não? Olha, eu posso te falar, eu acho novela legal, mas eu sempre fui fanático por cinema. Sempre. Assim, quando eu falo em matéria de conteúdo, eu acho que a gente... eu sinto um pouco de falta, por exemplo, do Chaves. Aquele conteúdo que era um conteúdo, uma palhaçaria que ensinava muito sobre relações humanas, sem falar de relações humanas. Né? Mas aí eu trago o seguinte, que é uma coisa que eu não tenho uma opinião sobre. Se a gente pega os Trapalhões e colocasse hoje em dia... Então, eu vi teríamos problemas.
Eu não concordo. sou contra os Trapalhões. Não, também eu não. acho que a obra deles é Eu impecável. também. A obra deles, eu não tenho uma crítica a fazer, mas hoje não haveria espaço para eles. Hoje, alguém haveria de dizer este é um conteúdo ruim. E a gente, eu não sei, você chegou a assistir Trapalhões? Poxa, muito. Ah, muito. você não Que tem isso? idade para isso. Então, poxa, assisti a vida inteira. Não é Turma do Didi, hein? Não, É Trapalhões. Não, Trapalhões. eu lembro quando o Zacarias faleceu. Quando o Mussum faleceu também. Então tá. Não, eu lembro quando eu lembro do Renato Aragão com óculos escuro, chorando por detrás do óculos, falando do. Sim. Eu não lembro se era do Zacarias ou do Mussum agora. Tá. Qual foi a vez? Eu lembro onde eu tava quando ele faleceu. Só pra você ter uma ideia de como era. E, boa. Assim, eu achava as sketches deles brilhantes. Né? Eu acho uma pena que a dinâmica deles era brilhante. E eu acho uma pena que hoje esse conteúdo não caiba, porque eu não via, aí pessoal, eu tô falando pessoalmente, tá, gente? Eu não via nada de errado na forma como eles faziam piada. Eu achava que eles combatiam, na verdade. E dentro do ambiente. É que assim, eu acho que a gente nem devia entrar nessa seara que nós estamos tranquilos. Para que a gente vai arrumar essa sarna para se coçar e tal? Mas eu acho que assim, tem pessoas que fazem muito mais bem para certas correntes de militância do seu jeito e sendo muito mais naturais com o assunto do que alguns outros militantes que são mais aguerridos ou mais violentos ou mais não sei o quê, mas esse é o máximo que eu vou falar sobre esse assunto, que eu realmente... Aí já vamos no próximo, eu concordo totalmente contigo. E esse ponto de falar, por exemplo, sobre negócios, né, e de contar as histórias, é justamente porque eu acredito que, assim como no passado, 20 anos atrás, o teu programa deu muita força para mim e para o meu irmão, e isso é uma verdade. Tá? Eu te agradeço muito do coração. Obrigado. Porque... assim, essa referência de ver esses caras, de como eles eram, falava, pô, a minha história pode ser parecida, né? Eu posso chegar onde ele começou, porque ele teve problemas como eu tô tendo hoje, então ele superou, posso superar também e chegar lá. Sim. Né? E eu espero que é uma coisa que é uma coisa que eu sou extremamente favorável, que é assim, eu não gosto de dourar a pílula, nem para um lado nem para o outro. Sim. Não gosto de falar, é tudo uma maravilha. Não é. Não. O mundo corporativo é complicado, para as pessoas é complicado. E uma coisa que as pessoas, essa semana que a gente está gravando, está tendo um grande rolo aí, não sei se você viu ou está acompanhando, do New Bank, que ele fez uma reunião com 7 mil funcionários, falando que todo mundo vai voltar do home office para o presencial. E aí todo mundo ficou puto, obviamente, tal, não sei o quê. E aí tiveram uns lá, acho que uns 10 ou 12, alguma coisa assim, que isso foi por Zoom. Então, e nessa reunião do Zoom, 7, 10 ou 12 reclamaram, não, porque não pode ser assim, não sei o quê, e justamente esses 12 que rodaram. E que eu acho que a gente faz um mal muito grande, principalmente para essa geração de agora, de querer... Tem muita gente que doura a pílula, ou que fala que é tudo lindo, maravilhoso. E olha, eu sou um cara idealista pra caramba. Eu particularmente sou. Acredito que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem ser melhores e tal. Mas eu não sou o cara que vê o copo meio cheio. E eu não sou o cara que vê o copo meio vazio. Eu já fui o cara que via o copo meio cheio. Eu já fui o cara que via o copo meio vazio. Hoje, eu vejo um copo com água pela metade. Dependendo para o que eu preciso desse copo, isso vai ser positivo ou não. Caso contrário, tanto de eu achar que ele é um copo meio cheio ou meio vazio, eu estou de alguma maneira me iludindo. Porque eu não estou analisando o contexto para falar se um copo meio cheio... Por exemplo, eu preciso servir um vinho. Esse copo com metade de água, meio cheio de água, não me serve de nada. Sim. É uma barreira para mim. Ou o copo meio vazio quando eu preciso dele com alguma coisa dentro. É a mesma coisa. Sim. Então eu gosto de falar que eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou realista. Busco ser realista, que é olhar a situação e falar, é um copo de água pela metade. Se isso é bom ou ruim, vai depender do que eu vou fazer com esse copo de água. Qual é a minha necessidade, o que eu preciso, por que eu preciso. E então, eu acho que a gente dourar a pílula
não é a melhor situação, porque causa o que causa assim, o que está causando hoje em dia, dessa geração nova chegando no mercado de trabalho, achando que vai exigir isso, ou então querendo em 6 meses chegar num cargo de gerência, querendo ser elogiada por fazer o mínimo necessário, por fazer aquilo que foi combinado dela fazer. Falta também um pouco de lidar com as frustrações, né? Não Porque, sabem assim, lidar com as frustrações. Isso é um problema muito sério, porque, assim, independente do estar certo ou não voltar para o home office, se a lei permite isso, isso está a cargo do dono. Se permite ou não é uma outra história, eu não sei. Né? Agora, se a lei permite que a empresa chame de volta, é um direito dele chamar. É e quem uma não escolha. Quiser, e quem não quiser é o direito livre de procurar outro lugar. Sabe o que eu acho muito louco, Gabriel? Eu acho um negócio muito louco assim. Vamos dizer, eu vi uma vaga de emprego na sua empresa. Só que eu moro a 30 quilômetros da sua empresa. Eu já falo, mas eu vou lá. Aí eu fui. Na hora da entrevista, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok, não sei o quê. E aí depois que eu consigo o emprego, aí eu vou para a internet para bater boca, para falar, pô, eu passo 2 horas no trânsito todo dia para ir e voltar do emprego. Mas fui eu, ninguém me obrigou, ninguém chegou na minha casa e falou assim, ó, bom dia, nós somos do Ministério do Trabalho e você foi designado para a empresa do Gabriel, que fica a 30 quilômetros da sua casa. Sim. Mas se é assim eu não vou ter oportunidade, que aí tem a discussão da distribuição da cidade e tal, não sei o quê. Mas, cara, tudo tem um preço. Por isso que voltando eu não sou favorável a adorar a pílula. É assim que é. Quando começou essa história de home office, eu fui o primeiro a falar, não vai dar certo, não vai pegar, e quem vier com esse discurso e depois tirar, vai sofrer. Foi o que o Nubank agora acabou de fazer. Porque os caras têm esse home office agora, lá no Nubank, como direito adquirido. Eles acham, eles sentem que está sendo retirado algum direito deles. E, na verdade, era uma liberalidade da empresa. Sim. Aí é onde entra, onde entra o ponto, né? A empresa, se isso está no direito dela de voltar, ela pode voltar. E a empresa ela não é nem melhor, nem pior, nem mais boazinha, nem menos boazinha por causa disso. Exato, ela tá negócio, velho. Exato. Não, tem uma frase que eu acho que é do Fábio Gurgel. Eu pratico jiu-jitsu, né? Mais uma coisa em comum que nós temos, cara. Olha que legal. Que legal. Que faixa que você é? Eu sou azul. Eu tô na roxa também. Então, eu tô voltando aos poucos, que eu me machuquei no começo do ano. Boa. Eu rompi o ligamento aí. Então não percam, hein, pessoal. No final do programa, nós vamos tirar essa mesa daqui, nós vamos encerrar com um rola aqui magnífico. Porque não tá na onda agora esses negócios de Fight Music Show e o caramba. Então, tá faltando ter o corporativo disso. O Fightcast, né? Fightcast, pô. Deve existir algum, né? Deve existir isso. Mas tem uma frase que uma vez eu vi ele falando em algum programa, que era falta accountability. É você assumir as responsabilidades pelo que você está produzindo e ganhar o que você está produzindo também. Então, assim, você escolheu uma coisa, é o que você falou, escolheu um emprego, tudo bem, eu escolhi um desafio, esse desafio vai me dar ganhos? Obviamente vai te dar ganhos, mas você tem que fazer para ele acontecer, né? E essa é uma coisa que eu espero que a gente consiga, aos poucos, ir mostrando para essa população. Mas deixa eu te fazer uma pergunta voltando aí. Vamos lá. Eu fico fugindo, imagina. Desculpa. Você se formou em teatro e começou a trabalhar. Como é que foi essa sua entrada na televisão? Como é que foi esse primeiro momento? Eu já trabalhava em televisão antes de qualquer coisa. Eu comecei a trabalhar na afiliada do SBT com 16, 17, 18, no máximo 18 anos de idade. Eu apresentava um programa na Baixada Santista. Que legal. Como é que era esse programa? Putz, foram 2 programas de curtíssima duração, mas que foram maravilhosos de fazer. Um deles chamava-se Sexo na TV. Olha só. Em que a gente, não sei se você vai lembrar do Sexo MTV, essas coisas. Antes de tudo isso, a gente criou o Sexo na TV. E a gente falava de assuntos, isso aí em 1990, e a gente falava de assuntos de sexualidade humana num programa de televisão. Aí nós levamos drag queen, quando o povo ainda não conhecia drag queen, e falava abertamente sobre
as mulheres, empoderamento, assédio, tudo, como se fosse um programa de hoje em dia, e que na época não deu certo, não é que não deu certo, deu certo pelo que tinha que dar, eu acho que era até moderno demais pelo que tal. Então e na verdade a minha entrada, ela é aquilo que eu falei, então eu comecei a trabalhar na rádio, da Que rádio legal. apareceu uma oportunidade de fazer os eventos, paralelo a isso comecei a apresentar os desfile Os desfiles de moda lá, Não, né? não, é pior do que desfile de moda, é concurso de beleza. Concurso de beleza. Os concursos de beleza e tal, não sei o quê. É muito engraçado que eu tenho foto com uma menininha de na época, 5 anos de idade, não mais que isso, e que hoje ela é mãe, e eu brinco, né? Eu sou avô, ela desfilando nos concursos que eu falava. Que legal. Daí, TV em Santos, afiliada do SBT, e aí quando você entra já começa a ficar mais fácil, porque aí as afiliadas se falam e você conhece um que vem de não sei da onde, que vai para outro lugar e tal. Você fazer um bom trabalho vão te abrir portas. Vai abrir portas, e aí alguém lembra de você e te chama. E eu sempre fui a pessoa de aproveitar as oportunidades. Eu nunca fui, talvez por isso que eu não seja rico ainda, eu nunca fui movido pelo dinheiro, exclusivamente, o que não significa que eu não goste e não saiba mexer com o dinheiro, que é muito diferente, mas eu nunca fui movido, nunca foi o que moveu minhas decisões de movimentação profissional. Vou ganhar mais, vou não sei o que, tal. E graças a Deus as coisas foram acontecendo bem para mim, então eu não tenho do que reclamar. E aí, cara, antes de eu estar mesmo estabelecido, é sorte. Eu acho que toda pessoa que ela tem uma jornada interessante, em algum momento ela teve uma sorte, ela encontrou com alguém, ela foi chamada para alguma coisa. E uma coisa que eu sempre busquei fazer foi, todos os convites que me fazem, eu encaro como o maior convite, a maior oportunidade que eu posso ter na face da Terra. Que legal. Né? Porque assim, de repente, disso aqui, eu preciso que uma pessoa certa assista. Sim. Eu não preciso que 1 milhão de pessoas, mas uma pessoa certa, para mim já é bom. Sim. Você entendeu? Concordo totalmente. Então foi assim, eu sempre fui duas coisas que é muito importante assim na minha jornada. Eu sempre aceitei os desafios, os convites, as oportunidades, por piores que elas eram, e no meio do caminho elas mudavam, ou ela, pelo fato de eu fazer uma que não era muito digna, outra aparecia, e é uma coisa que eu tento colocar na cabeça dos jovens. Eu falo, velho, você não tem que estar pensando em ganhar o seu dinheiro agora, você tem uma vida inteira pela frente. Tenha experiências para você ter uma escolha definitiva boa, para que você olhe outras maneiras de se trabalhar, e quando você chegar em outros lugares melhores, você já está pronto. Você não está, cadê meu dinheiro? Porque você com 25 anos de idade não tem cadê meu dinheiro. Sim. Cadê as tuas responsabilidades? Cadê o teu talento? Cadê o que você sabe fazer? Não, e as pessoas que... até existem raras exceções, né, nessa linha, mas são exceções e assim, não dá para todo mundo buscar ser a exceção. Quer dizer, obviamente a gente vai tentar buscar o nosso espaço em todas as situações. Sim. Mas assim, quando a gente idealiza que a exceção da exceção é o que eu quero, poxa, eu vou buscar um caminho muito complexo. Vou te perguntar uma coisa. Você acha que toda e qualquer pessoa deveria ter um grande propósito na vida, uma grande missão de vida? Ou tem gente que nasceu para ser um assistente de cozinha muito bom, mas um assistente de cozinha? Se ele virar chefe de cozinha, não é o que era para ele ser. Eu acho que o propósito de vida, sim. O propósito profissional, aí talvez não. Tá. Né? Porque eu acho que assim, o propósito das pessoas, ele tem que ser... Eu acho que todo mundo precisa assim, de um propósito. E eu acho super louvável quando o propósito da pessoa às vezes é incomum, às vezes até tradicional, mais conservador. A proposta da pessoa pode ser cuidar da casa, cuidar bem dos filhos, né? Ou seja, fazer esses filhos chegarem... Quero ser uma boa mãe. Quero dizer que hoje em dia deve ser uma frase que em alguns lugares deve ser até pecado falar. Então, sabe? Quero ser uma boa mãe. Eu acho louvável isso e eu acho que as pessoas têm que ter o direito de fazer. E tudo bem se não quiser também. Exato. Né? Ou, por exemplo, eu tenho um grande amigo, que agora ele vai saber que eu tô falando dele. Tá. Que ele teve uma carreira
que foi ele fez uma carreira militar, Tá. né, de CPOR, se eu não me engano. Depois foi empreender lá em Santa Catarina também. Tá. Né, e em um bom momento da vida, depois de muito tempo, decidiu fazer medicina. Olha. Então, encontrou o seu propósito. O propósito era cuidar de quem não cuidou bem de uma pessoa da família dele. Tá. Pelo menos foi isso que, o que me passou nas conversas. Entendi. Ele nunca verbalizou exatamente isso. Sim. Mas o que me passou foi que ele sentiu que não cuidaram bem de quem ele amava e ele queria cuidar bem de uma pessoa, né, que queria cuidar bem do próximo e foi fazer medicina. Né? Eu lembro que esse foi um amigo meu que eu fiz questão de ir na formatura dele. Né? Era um amigo que eu não falava há muito tempo, porque ele mudou do estado, tanto no exército quanto mudando de estado, a gente falava muito pouco. Tá. Né? Só que quando foi ter a formatura, eu fiz questão de ir. Eles foram lá no Rio Grande do Sul, fui lá para onde felizmente teve aquele problema com a boate. Santa Maria. Santa Maria. Né? Desculpa até referenciar por isso, mas é que eu tinha esquecido o nome. Eu fiz questão de ir porque esse propósito me marcou. E eu acho que todo mundo tem o seu propósito de vida. Sim. Né? E ele pode ser um propósito profissional de fazer algo para o mundo, para a população, ou ele pode ser de cuidar de qualquer coisa. Por exemplo, um bom veterinário que não precisa ser o dono de uma veterinária, Sim. ele pode ter um ótimo propósito de cuidar dos animais. E Lógico. seja lá qual animal que for. Óbvio. Né? Então, a minha resposta é sim. Eu acho que todo ser humano ele tem ou deveria ter um propósito, mas que não necessariamente ele precisa ser um propósito comprometido com o profissional. E tudo bem se a pessoa eventualmente que a pessoa quer ser assistente, ela tem uma responsabilidade tão grande com a família dela ou com outras coisas que ela não quer ter essa mesma responsabilidade no profissional. Ela quer ganhar o dinheirinho dela, trabalhar, fazer o papel dela bem, tudo bem, bati meu ponto, eu quero ir para minha casa cuidar dos meus problemas. Né? Aqui eu estou trabalhando fazendo... Ou do meu propósito. Exato. Né? Então, eu diria que isso, ou seja, sim e não para o propósito profissional. Não necessariamente para o propósito profissional, porque eu acho que às vezes acaba estragando uma vida se a pessoa coloca isso como algo que tenha que acontecer. Eu concordo contigo. Né? A tua opinião, qual que é sobre esse assunto? A minha opinião é que você tem que ter uma profissão que te garanta viver o teu propósito e não que seja a mesma coisa. Olha, em outras palavras, estou falando a mesma coisa. Mas é você ser estratégico nisso. Porque eu acho uma burrice você... Algumas pessoas têm a sorte. Eu, graças a Deus, consegui encontrar a minha missão, o meu propósito ser exatamente aquilo que eu tenho como atividade profissional. E é uma coisa que eu falo e repito a minha vida inteira, que é eu nunca trabalhei na vida. Eu nunca trabalhei na vida. Eu faço o que eu mais gosto de fazer. E eu descobri um belo dia que as pessoas me pagariam por isso. Para que é? Ótimo. Eu falo e a pessoa vai me dar o dinheiro só porque eu falei as coisas que eu gosto de falar? Que eu falaria de graça? Mussarela. Falei, então eu acho que eu vou nesse caminho aí. Cara, e você vê como, como essas coisas elas se alinham, né? Porque como o propósito de uma pessoa inspira o propósito de outra que não é necessariamente o mesmo, mas que começa a abrir portas, a realmente tirar a pessoa da sua... zona de conforto é uma palavra até mais clichê também, mas eu digo... tirar Gabriel, você Gabriel, sua... para. Gabriel, eu tenho 30 anos, pelo menos, disso que eu faço, seja lá o nome que isso tenha. Eu hoje, pelo poder que me foi concedido, pelos meus 30 anos de meios de comunicação, eu trabalhei, aí agora é sério, eu trabalhei em todos os meios de comunicação existentes, todos os tipos de meio de comunicação existente. Rádio, impresso, internet, tecnologia, tal. Em todos os veículos possíveis eu já trabalhei. Eu, a partir deste momento, eu te libero para você usar frases clichê sem se justificar. Muito obrigado. A hora que você quiser. Porque quando ela é bem utilizada e num contexto que funciona,
jamais se justifica e jamais, porque existe essa prisão da autenticidade. Na autenticidade a gente acaba. E aí vou trazer de volta para a cozinha. Eu prefiro um arroz e feijão bem temperadinho do que uma comida francesa que me desse esquisito. Você entendeu? É verdade. Então, cara, eu te liberto. Obrigado. Para você ser o quão clichê você quiser. Porque eu não tô nem aí de ser clichê. É, porque essas frases, elas realmente fazem muito sentido. Né? Sim. Mas o ponto, talvez, seja até um pouco mais interno que eu queria dizer, é de você se libertar da sua insignificância consigo mesmo. Porque muitas vezes a gente olha o outro e fala, isso não é pra mim. Isso eu não vou conseguir isso. Não, poxa, nossa, mas ele chegou. Isso é o dilema, é um dilema que acompanha a vida inteira do ser humano, né? É o primeiro desafio dos 11 anos lá de falar que gosta da menina, de uma menina ou de um menino, tanto faz. Né, você? Não, termina de falar, depois me lembra do 11 anos medo de falar com a menina. Claro. Tá? Que aí eu vou te explicar, que aí tudo vai se fechar, vai fazer sentido. Eu quero cruzar minha perna, mas não quero ficar de costas. Aí você precisa pensar isso. Aí. Essa coisa de você se libertar do ponto de... A primeira vez que você vai falar com alguém sobre qualquer coisa, né, é um desafio gigantesco. A segunda é um desafio um pouco menor. A terceira, um pouco menor. Então você está se libertando da sua própria insignificância consigo mesmo, na minha visão. Tá. E eu acho que isso é uma coisa que funciona para absolutamente tudo. Né? A primeira vez que te pediram para palestrar para uma pessoa foi mais difícil do que a segunda. Ou do que a terceira, do que a quarta. Hoje, provavelmente, é uma coisa que fica natural. Sim. Né? Que não quer dizer que não dá frio na barriga de vez em quando. Não, é fundamental o frio na barriga. Exatamente. Né? Me lembra depois também de falar do frio na barriga. Não, vamos voltar para os 11 anos lá para... Então deixa eu falar primeiro o frio na barriga, que é mais rápido. As maiores cagadas... Pode falar palavrão aqui? Já falei, certo, né? Já falou, foi. As maiores cagadas que eu cometi profissionalmente, erro profissional mesmo, de fazer uma coisa que não dá certo, não sei o quê, era quando eu estava o mais confortável possível. Sim. Não era quando eu estava tenso, não era quando eu estava preocupado, que você falou do frio na barriga. A falta do frio na barriga causa na gente uma displicência, uma falta de cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Porque, assim, óbvio, existe o frio na barriga paralisante, não pode ser esse. Isso também não. Isso é terror. Você não pode ter isso, você não pode se paralisar. Mas você não pode estar sem. Porque foi quando eu tive com 3 metros de altura, falando hoje ninguém me derruba, que eu mesmo tropecei na minha própria perna e fui parar no chão. Você entendeu? Então, é fundamental o frio na barriga, é fundamental até hoje. Eu faço isso já faz muito tempo. E o dia que eu não estou, e isso que para mim eu acho muito legal, eu consegui reverter dentro da minha cabeça, porque quando eu estou confortável demais, é que eu fico preocupado hoje em dia. O que eu não estou... mais ou menos, aonde eu vou errar e que eu não sei. Eu criei uma entidade divina chamada o Deus da Comunicação, que é um ser divino muito tirano, e que eu falo, essa hora ele está olhando para mim, dando risada, e falando, olha como ele está calmo. Olha como ele está achando que ele arrebenta. Sim. E aí isso eu passei para minha equipe depois. Então, na minha empresa, eu tinha uma produtora de transmissão ao vivo, a gente tinha lá 12 funcionários, e que eu implantei o que a gente não está vendo. Tem 2 coisas que eu implantei lá, que era, quando estava tudo muito tranquilo antes da gente começar alguma transmissão, falava, gente, o que nós não estamos vendo? E aí repassava e tal, não sei o que, tal. Para quê? Para não ter esse... Porque é isso que causa a falha. É você ficar e tal. É óbvio que se você está num estresse muito grande, isso é ruim também. Sim. Mas você está num conforto muito grande, se garantindo demais, é quando você apanha, é quando você cai, é quando você tal. A autoconfiança, ela é boa, mas tem horas que ela se confunde com a própria arrogância de si mesmo. Exatamente. Né? Assim, você tá tão seguro e fala, vou tirar de letra, isso aí. Não é? Não mim, vou me preparar. Tem uma teoria da pessoa armada na floresta, que diz o seguinte, uma pessoa perdida na floresta com uma arma, um revólver ou uma faca, tem chances
exponencialmente maiores de sofrer algum revés, de ter algum acidente ou de ser atacada por um bicho, de morrer ou de se machucar, muito maior do que uma pessoa na mesma floresta, sem arma, sem ferramenta nenhuma. Por quê? A pessoa, quando ela está com a arma, ela baixa mais a guarda, ela deixa de ouvir os barulhos que ela deveria estar ouvindo no negócio, porque ela está se garantindo naquele revólver dela. Mas vem um urso e a pessoa não sabe atirar, ou qualquer coisa assim, ou seja, tem uma teoria que diz exatamente isso, que uma pessoa com uma arma na floresta, ela tem muito mais chances de se machucar ou de morrer do que uma pessoa que está sem nada. Porque a pessoa que está sem nada, até para andar, ela vai andar, exato. mas ela vai se cuidar mais, né? Então é a mesma coisa do que a gente estava falando, de você se garantir demais, de você não se garantir demais, de você deixar de se preparar ou deixar de atentar para os problemas, e aí é quando os problemas realmente acontecem. Sim, sim. Não, até isso vale para várias coisas, né? Dizem que quando você está chegando muito perto de casa também, a chance de você ter um acidente de carro é maior porque você já desligou, né? Você já desligou. Já fala, pô, cheguei em casa. Não, pera, você tem 5 quarteirões ainda. Né? Nesses 5 quarteirões, Deus, vai na madeira, mas você tem que... Não. Chega, né? É estatístico. Sim. O número de acidentes próximo à residência, chegando ou saindo, é muito maior do que em qualquer outro lugar. É estatístico. Então... Você entendeu? Sim. E o negócio dos 11 anos? Esse aí eu fiquei curioso. Tudo o que eu fiz até hoje, e o que eu continuo fazendo até hoje, é para arrumar namorada, Gabriel. Olha. O que me movimentou, quando eu estava com... Não eram 11, era de 12 para 13, entrando na adolescência, cheio de dúvidas e com uma única certeza. Eu nunca vou arrumar uma namorada na vida. Eita. Porque eu tinha medo de falar com as meninas. Coisa da nossa idade. Igualzinho. Não era uma coisa minha, era uma coisa do momento. Você pedia pro seu amigo falar, né? Medo de falar, não sabia o que falava, não sei o quê. E esta certeza de que eu jamais arrumaria uma namorada na minha vida fez com que eu começasse a prestar atenção tanto nos meninos quanto nas meninas que eram mais extrovertidos, que eram desejados, que eram não sei o que, para falar o que é que esse cara tem que eu não tenho, que eu quero aprender, que eu posso reproduzir. Então, ali com 12, 13 anos, por um desespero de nunca arrumar uma namorada na vida, eu comecei a prestar atenção no que era. Olha só. No que era, como as pessoas interagiam, como as pessoas comunicavam entre si, para ter um determinado resultado. Olha só. Não é louco isso? Muito, muito. Então, aí eu começo a fazer isso, e aí eu começo a entender. Eu estou me identificando aqui, eu nunca tinha pensado por esse viés, mas agora você começa a lembrar de momentos assim, que faz todo sentido. E para mim foi muito marcante, porque eu fiz como um exercício. Abro um parênteses aqui. A minha vida inteira eu fui CDF. A minha vida inteira eu gostei de estudar. Eu gosto de sentar com um livro e coisas analógicas. Meus livros, eu tenho uma biblioteca de 1000 e tantos livros, todos anotados, todos escritos, todos não sei o que. Eu não tenho. Se eu tenho alguma coisa impecável, é porque eu tenho mais do que um livro daqueles, né? Porque para mim livro tem que ler. Eu não tenho livro que eu mantenho ali. É que às vezes eu ganho 2, 3, tal, não sei o que, mas tudo bem. E uma loucura que eu adquiri há pouco tempo para cá foi que assim, e aí agora de propósito, às vezes eu tenho 3 livros iguais. Por quê? Como eu gosto muito de ler. E aí ou eu estou lendo coisa técnica para o trabalho, ou eu estou lendo outras coisas de interesse próprio, às vezes biografia, às vezes um romance, seja lá o que for. Aí chegam os audiolivros. Então hoje, antigamente, o que eu fazia? Fui morar em Nova York. Acabou a Ideal TV, eu fui embora para Nova York ser correspondente. Olha só. Aí eu fiquei trabalhando de correspondente e aí fui me formar, que é a minha última formação de chefe de cozinha. Que aí eu fui fazer a formação de chefe de cozinha em Nova York, por isso que eu te perguntei se você tinha ido para Nova York. E aí lá eu fiquei de correspondente
trabalhando meio período, foi um meio sabático, porque eu ficava meio período de correspondente, meio período na cozinha, aprendendo 2 anos lá. Essa época você era correspondente da onde? Do Grupo Abril. Ah, do Grupo Abril. Mandando coisas para eles. Aí... Como é que foi essa experiência de fazer um curso de chefe de cozinha lá? Maravilhosa, espetacular. Que escola que você fez lá? Eu fiz o Institute of Culinary Education, que é a ICE, que é um grande instituto lá de Nova York e tal, que é muito bacana. E legal pra caramba, cozinhei de tudo. Passei lá esse tempo todo cozinhando de tudo, todas as coisas, formação mesmo de chefe mesmo. Legal. Então você tem 3 formações também. Então, e tudo isso, assim, eu já cozinhava antes. Eu já tinha tido o programa, ou seja, eu já tinha um programa de televisão em que eu cozinhava e que eu não sabia cozinhar. Quer dizer, não é que não sabia, não cozinhar, mas não tinha sabia porque desde criança na cozinha com os meus familiares. Ou seja, eu tenho uma definição minha, que eu devia ter falado no começo, para me definir, que é assim, eu gosto de falar que eu sou curioso por natureza, comunicador por profissão, cozinheiro nas horas vagas. Né? Então curioso por natureza, comunicador por profissão, cozinheiro nas horas vagas. Que são as 3 coisas que me definem. Curiosidade, que eu estava falando agora, desde 11 anos, desde criança, curioso. Mãe, como é que faz isso? Tal. E essa curiosidade vem na vida inteira. Sim. E eu sou extremamente curioso. Perguntei várias coisas. Eu não sei. A minha vida é baseada na minha curiosidade. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz com o teu convite de ter vindo aqui é porque eu sempre vi você contando as histórias. E foi como eu te falei quando eu te liguei. Eu fico muito feliz de você estar contando a sua história aqui. Né? Porque assim, a história profissional de quem inspira, de quem se comunica, de quem é curioso e de quem tem o seu hobby dentro de uma coisa tão louvável assim, né, ao ponto de fazer uma formação para melhorar no seu hobby, isso é maravilhoso. Não, é que eu tava com tempo de sobra, dinheiro demais. É só isso. Mas é isso. Né? Poxa, você podia ter feito um monte de outra coisa. Sim, podia ter feito um monte de outra coisa. Essa busca incessante por conhecimento, por continuar, quando ela é natural, ela te leva para um lugar diferente. Né? Então, poxa, eu tô muito feliz de estar ouvindo a tua história, porque, poxa, você vê que a parte, poxa, ator, administrador, chefe de cozinha, apresentador de TV, palestrante comercial. Né? Você vê que, assim, dentro se a gente for ver, nosso currículo é muito parecido, né? Você viu? Quando eu te falei que a base do que eu realmente acredito que a gente absorve de conteúdo molda nosso caráter, ajuda a gente a caminhar e a desenvolver nosso lado pessoal e profissional. É por causa disso, você se espelha em quem você admira. Né? Então, assim, quando você admira um trabalho de alguém, você fala, pô, esse trabalho me tocou, eu quero fazer algo parecido. Me tocou a ponto de eu querer fazer alguma coisa. Eu quero fazer algo também pro próximo. Então, poxa, eu te agradeço muito. Que isso. Né? Porque isso realmente foi um lado... Né? Minha equipe depois pode tirar, porque a gente usou, quando a gente foi montar a nossa estrutura, eu fui buscar os vídeos do Chefe na Cozinha. Entendi. Mesmo, né? Entendi. E eu te digo mais até, o canal Ideal como um todo, como propósito, eu tinha vários programas que eu adorava. Eu adorava o Sem Maneiras. Sem Maneiras, né? Era engraçadíssimo, né? Ele trazia uma coisa que eu acho que é um conteúdo brilhante. Lá dentro, a gente chamava ele de The Office brasileiro. E era isso. Era isso. E era isso. Eu achava até o toque de palhaçaria que era... Qual que é o nome dele? É que eu só... Márcio Aurélio, né? O nome Márcio do personagem. Aurélio. Do personagem, né? Isso. O toque de palhaçaria que ele dava ali, dentro de comédia, num toque irreverente de falar os absurdos, né? Não, a linguagem ali que foi colocada, aquilo era um sitcom. E se eu te falasse, Gabriel, de que jeito a gente fazia aquilo, eu digo das condições, você vai falar, você está mentindo. Eu imagino que devia ser bem difícil. A TV como um todo. A TV ali, para nós, foi um baque muito grande, porque não tinha uma pessoa, e assim, eu estou falando de um quadro de 120, 130 pessoas. Não tinha uma pessoa que não gostasse muito de estar ali e que sabia que ali a gente estava fazendo um negócio
não só que a gente se orgulhava, que a gente, quando assistia, a gente falava, poxa, que bacana, mas que a gente estava todo mundo ali num propósito, falando, cara, todo mundo com tesão de estar trabalhando. Sim. Né? Então a Sim. TV ela ficou no ar durante 3 anos e durante os 3 anos foram anos de Nossa, muito tesão. Foram cara. só 3 anos. E não chegou a ser 3 anos completos. Nossa, então, eu acho que eu assisti de ponta a ponta, porque E depois depois a gente entra em, tipo, já tinha terminado, só que continua a programação no ar. Que tem uma coisa que o pessoal não sabe do Grupo Abril. O Grupo Abril ele é detentor de 10 concessões de televisão. Ah, não sabia. Então ele tinha vários. Ele é dono da MTV, MTV, eu lembro, né? dono da MTV, dono do Ideal, e tinha mais 5, 6 canais ali abertos. Então tinha o 25 da TV aberta, que foi da MTV, depois passou para Ideal, porque aí o Grupo Abril perdeu, né? A MTV devolveu, né? A licença. Acho que era Viacom, né? O nome Viacom, para Viacom. Que foi quando a Viacom veio para o Brasil e tal. Mas aquele projeto era a coisa mais linda. Todo mundo indo trabalhar com vontade, todo mundo. Porque tem uma coisa que é assim: o pessoal fala, a gente era feliz e não sabia. Né? E tem uma fala do The Office, que até me emociona, às vezes, vou tentar falar sem chorar, que é como seria diferente a nossa vida se naqueles momentos que a gente sabe que é o nosso auge, seja do quê, não se interessa se é profissional ou não, mas se a gente soubesse na hora em que a gente estivesse passando por lá. Porque a gente tem, assim, tipo, um lugar que a gente trabalhou que vai ser muito legal e que talvez a gente nunca mais trabalhe em outro lugar que tenha aquela energia, só que na época em que você está vivendo, você não consegue visualizar falar isso aqui é muito do... E a gente lá, a gente sabia, a gente falava isso aqui é muito do caralho. Que legal. Isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito demais. E não porque a gente ganhava mal, trabalhava feito um louco, porque era uma equipe reduzida para o que precisava ser feito. E a gente fazia um negócio com coração e com vontade, e a gente entregava, e a gente se orgulhava, e a gente se ajudava, e a gente estava no outro dia lá, e no outro, e sabendo que a gente estava fazendo uma diferença no mundo. Então, isso. E fizeram, cara, tá? Isso tem... vale para todos os profissionais lá, meus agradecimentos pessoais a todos da TV Ideal que realmente fizeram. Bom, pelo menos na minha vida afetou muito positivamente. Maria Tereza Gomes, minha querida chefinha, cara, e toda a equipe de lá que eu sinto saudades maravilhosas do tempo todo. E, cara, convidar para as pessoas assistirem aí. Procurem, por favor. Procurem os programas da Ideal, vocês vão achar no site do Grupo Abril, da Editora Abril, no YouTube, essas coisas todas. Quem sabe, né? A gente nunca sabe quando eventualmente a gente vai ter uma nova oportunidade. Mas eu te digo que tantos programas eu acho que eles seriam modernos, estariam rodando até hoje, na minha opinião. Sim, cabem até hoje. Cabem total. Eu digo mais, por exemplo, como o lado de ator, você perguntou onde é que eu queria estar daqui 10 anos, né? Daqui 10, 20 anos. O 100 Maneiras é uma coisa que também me inspira a um dia fazer algo nesse molde. Né? Eu nunca vou esquecer a Célia Leão, né? Célia Leão, que era a consultora de ética. De ética, né? E de maneiras, porque chamava 100 Maneiras, porque a Célia era que ia ensinar o Márcio. As coisas. Exatamente. Não, mas as caras e bocas que ela fazia eram maravilhosas. Maravilhosa. Era o toque que fechava. A edição também era muito bem feita. Era muito bem feita. A Célia Leão era magnífica. Todo mundo ali. Eu tô até agora tentando lembrar, e eu tô me culpando do nome que eu não lembro. Eu não lembro também. Mas ele era um programa também muito bom. Eu gostava de todos os programas. Né? Tinha também um programa de entrevistas, né? Que era uma moça que apresentava. De entrevista a gente tinha várias. Tinha como é que é o nome dela? A Maria Tereza, que era a nossa diretora, né, de redação, que fazia o Eu Fiz Assim, e ela entrevistava uns caras grandes. Tinha um que eu... A Anne Dias, que era de economia, a Lara... Eu acho que era esse primeiro que você falou. Que ele lembrava um pouco tipo um De Frente com Gabi, só que com altos empresários. Sim. Esse foi um essa entrevista, eu lembro de detalhes dela, de uma entrevista específica que foi com o presidente da Intel, na época.
que ele inclusive contou que ele sofreu um acidente de moto, que ele ia trabalhar de moto com uma jaqueta escrito Alba atrás, nunca vou esquecer disso. Né? E você falava, poxa, ele fazia um percurso longo até o trabalho, né, de moto para chegar, porque no trânsito ele não chegaria. Né? Ele contou que um dia bateu o carro, caiu de moto, teve um acidente, não sei, mas ele estava bem, a moto só que deu um problema, e ele ia trabalhar e não deixaram ele trabalhar, nem a esposa, nem o pessoal da empresa também falou, não, vai ver se não está tudo bem, vai você ver caiu, se tá tudo né? Certo. Assim. E eu lembro que a maneira como era conduzida também mostrava também uma humanidade tão, tão original ali, né? Dele falar que uma entrevista estava com um cara muito difícil, né? E essa foi uma que me pegou também, porque a gente pega, eventualmente, um cliente ou outro, uma situação difícil. Sim. Né? De pegou um parceiro difícil e no final da reunião eles estavam brincando de pega-pega na mesa de reunião. Né? Isso foi falado lá em alguma das... E eu falo, poxa, esse é um ponto que... o desafio que esse cara teve para fazer negócio foi realmente fazer o cara se abrir. Sim. Né? Fazer o cara sair desse lugar ruim que ele estava e vir para um lugar bom. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Né? Então, assim, poxa, o canal Ideal como um todo, ele realmente marcou muito, pelo menos a minha pessoa. Entendi. E foi muito importante para o nosso desenvolvimento aqui. Muito bom. Agradeça a todos os nossos colegas. Todos os meus agradecimentos aqui. Ao Grupo Abril também, que topou fazer um projeto desse, né? Sim. Eles foram maravilhosos. Mas quem sabe um dia eu não tento fazer uma sitcom baseada no 100 Maneiras ou com inspiração do 100 Maneiras. Eu te trago até o elenco do 100 Maneiras, se você quiser. Quem sabe um dia a gente não vai... Olha, seria um ótimo desafio isso, hein? Falo com o Marcelo Aurélio agora. Tentar buscar formas de trazer isso de novo à vida, olha... Eu adoraria. Quem sabe? Eu acho, inclusive, que o modelo, o projeto do Canal Ideal, ele funcionaria muito bem hoje em dia. Sim. Com uma estrutura, lógico, toda na internet, não em televisão, mas... Porque televisão tem um custo muito alto. O que fechou a gente é custo muito alto de existência. Então, aí fica difícil. Não, eu lembro que eu passava... E eu não sei se você sabe, depois eu trabalhei sério, né? Aí eu fui para Harvard Business Review, né? Olha, não sabia dessa. Então, por favor, pera. Harvard. Começa agora o mundo depois da horas, depois de 7 horas de conversa, ele traz uma coisa nova. Por favor. Não, mas é isso. É só para mostrar que trabalhei 2 anos lá, fui diretor na Harvard Business Review, fazia também as entrevistas, e aí foi quando eu comecei a encontrar mais os gurus, aqueles caras que eu lia, eu comecei a sentar com eles e conversar e poder perguntar as coisas juntas e tal. E aí eu só quis complementar, porque eu achei que não estava no negócio. Então vem disso. Eu venho de artes, aí eu passo pelo jornalismo, aí eu passo por publicidade, aí eu fico no jornalismo mais forte, aí tem a Ideal que me joga de vez para dentro do mercado corporativo, que é onde eu me encontro verdadeiramente. Que legal. Então, tudo que eu fiz antes era... Só depois eu entendi isso, que era uma preparação para aquilo, para aquele momento. E aí, dali, eu vou para Nova York, viro correspondente, não sei o quê, tal. Quando eu volto ao Brasil, aí eu começo a trabalhar com a Harvard Business Review, que aí é uma coisa um pouco mais séria, é outra pegada. Então, o pessoal também que quiser ver alguma coisa, e aí entrevistando os gringos, os caras dos livros, né? Aí tem lá na TV da Harvard Business Review, também me acha. Não. E aí montei a minha consultoria finalmente, falei, acho que já dá para eu Chegou a hora de virar empresário. Como é que foi isso? Natural, porque eu sempre gostei, Legal. eu sempre tive o empreendedorismo dentro de mim. Então, aí montei a minha consultoria e passei a atender as empresas que antes eu só visitava para saber por que ela era uma empresa presente no guia, por exemplo, das 150 melhores para se trabalhar e tal, não sei o quê. E aí comecei a prestar serviço para eles. Que legal, cara. De comunicação, que aí hoje eu só me divirto. Que Continuo me legal. divertindo até o final dos tempos. Olha só. É isso que me guia. Deixa eu te fazer uma pergunta, que essa é uma parte que eu acho... Como é que foi na sua cabeça, assim, por mais natural que tenha sido, Tá. quais foram os desafios que você encontrou na hora de sair
do mundo executivo, apresentador e etc., Tá. de ser um funcionário contratado para sentar na cadeira do empresário? Assim, vou te falar a real que de dificuldade mesmo, foi a maior delas foi um dilema interno, porque como eu sou produto de mim mesmo, e o que eu gosto de fazer é estar na frente da câmera conversando com alguém, toda a parte burocrática para mim é sofrida. Extremamente necessária, não dá para você deixar totalmente na mão de uma Total, outra pessoa. Você, no mínimo, você tem que saber o que está acontecendo para você não ser enganado. Sim. Né? Então, para mim, a maior dor foi um momento em que, e foi quando eu fechei a minha empresa, em que eu tive que escolher se eu era mais empresário ou se eu era mais comunicador. E aí eu escolhi ser mais comunicador. Cara, que legal. Cara. Porque uma coisa estava começando a impedir a outra. Mas você vê que o seu propósito não estava aqui. Não, aqui era dinheiro. Isso. Que corrobora com aquilo que eu falei antes. Só que aí chegou uma época que eu falei, bom, o mesmo dinheiro que eu ganho aqui é o que eu ganho aqui. Acabou. Sim. Não tem dúvida, esse aqui me deixa feliz. Não. Porque esse aqui eu poderia escalar? Poderia. Poderia fazer virar 10 vezes, 100 vezes? Poderia. Só que eu ia ter que deixar isso de lado. Eu falei, não. Esse é um lado que é muito, muito positivo, né? De você ter maturidade, tanto pessoal quanto profissional mesmo. De olhar e falar, por mais que o status quo seja, esse é o caminho ideal, né? Não, o meu caminho está aqui. Né? E não é porque alguém falou que eu tenho que ir para cá, que eu tenho que ir para cá. Eu posso escolher onde eu vou estar, né? E eu tô feliz assim. Né? E aí, se eu for pensar assim, mais de dificuldade e tal, porque assim, muitas pessoas falam, tive dificuldade de entender, ou de montar um negócio, ou de tocar. Mas como eu já vinha falando de negócios e, de certa forma, de empreendedorismo, de gestão o que e você tal, não sei o aprende quê. Conversando com esses caras é maravilhoso. E sempre. Então, assim, eu saio daqui hoje da nossa conversa, eu aprendi um monte de coisa com você. E vice-versa. Você entendeu? Né? Total. Então, assim, mas eu poderia não estar prestando atenção, porque tem muito colega meu que faz a pergunta e não está prestando atenção para si. Sim. A resposta só serve para aquele objetivo imediato dele naquele momento. Para mim, não. Eu sempre fui a pessoa que deixa eu prestar atenção. Se eu estou conversando com um cara que é um autor, ou que é um CEO, que é um cara que já construiu um negócio maravilhoso, por que eu não vou tentar conseguir alguma coisa desse cara para mim? Como é que eu não vou querer aprender com uma pessoa dessa? Total. Né? Total. Então, eu sempre me coloquei como aprendiz, eu sempre me coloquei, o curioso por natureza é isso, que eu não interessa, eu vou às vezes, esse final de semana, eu estava num simpósio de doenças raras. Olha. Não tem nada a ver com a minha prática, não tem nada a ver com o que eu faço, é um negócio difícil, chato e tal, não sei o quê. Só que enquanto eu estava lá, eu estava prestando atenção, falando, o que eu posso aprender daqui? Sim. E aí eu tenho colegas que eles vão estar no celular fazendo outra coisa. Ou vão estar fora e tal. Eu não, eu vou estar aprendendo, seja o que for. E isso engrandece você, tanto quanto ser humano, quanto profissional. Ou me mostra meio psicopata, né? Um dos dois. Talvez. Não, mas olha, quando você, assim, se você está assistindo e você está aprendendo, eu imagino que não deve ter, porque, assim, um programa de 1h30, muito provavelmente demorou 3 horas ali para gravar, ainda teve uma conversa uma pré-pauta, uma pós-pauta, não sei o que, até para edição. O que você aprende com quem você está convivendo, aquilo. É que hoje a gente tem muitos gurus que ensinam como você. Quer dizer, aí tem alguns que falam. Só que o problema é que eu tinha dica de gente de empresa de 70 mil funcionários, eu tentando aplicar na minha de 3. Mas se aplicar 10% já vale, né? Márcio, eu tenho um presente para você aqui. Mentira. Que é um. Se eu soubesse, eu tinha falado até coisas mais interessantes, cara. Se soubesse que ia ter presente. Olha, esse aqui é uma lembrança, um agradecimento também. É um cooktop de uma boca. Fica à vontade. Dá licença. Mas esse é um agradecimento também por todo o seu trabalho de apresentação. Né? E como você, na minha opinião, pelo menos, ajudou a mudar muito o futuro de uma geração. Então, de novo, meu agradecimento a todo mundo da TV Ideal.
que foi uma TV que realmente me marcou muito, e acredito que marcou muita gente. E, cara, Espetacular, muito obrigado. pô, Cara. de novo, eu que Gente, agradeço. olha isso, que coisa linda. Tem meu nome. Pô, espetacular. E meu nome certo, Ah, cara. Muito e aqui bom. tem um planner também, um planner de mesa, que pode Tá. ajudar bem no, no dia a dia, né? Espetacular. Eu sou analógico. Duas coisas uma coisa que eu não Ótimo. terminei de contar, mas eu sou analógico. É bem rapidinho. Eu sei que você está indo pro encerramento aí, pro final. Não, fica Mas eu tranquilo. não estou nem aí, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre essa conversa. Eu estou aqui Fica só tranquilo. aproveitando mesmo como convidado, que é uma chance que eu tenho poucas vezes. Que eu sou analógico, eu adoro fazer anotação na mão. Que legal. Cara. Eu gosto, e eu sou louco porque eu faço a mão, depois eu passo para o computador, alguma coisa assim. Só para encerrar o que eu estava falando da loucura dos livros que eu parei no meio, que acho que era isso que eu. Era isso a história de Nova York. Ah, então vamos lá. Pelo amor de Deus. É bem rapidinho. Quando eu fui para Nova York, a pior coisa que teve que acontecer foi eu levar meus livros, que eu não sabia se eu ia voltar. Falei, eu tô indo para Nova York, tô indo com um trabalho lá e tal, não sei o quê, não sei se eu vou voltar. Se eu não voltar, eu não quero nada, tinha me separado, tal, não sei o quê. Eu falei, não quero nada me segurando. Então eu vendi todas as minhas coisas e eu levei meus livros para lá, que foi, na mudança, o item mais caro levar 1.000 livros para Nova York. Foi uma pequena fortuna. Foi uma moto no negócio. Não foi um carro, mas foi uma moto para levar isso aí. E aí eu voltei. Aí foi outra moto. E aí foi outra moto. Mas eu não ia deixar meus livros lá. Nenhum, Só que na época o Kindle tinha acabado de ser lançado 1 ano, 2 anos, tal. Eu comprei lá o Kindle. Aí muitos livros eu comprei, mas a minha loucura de ter 3 livros iguais. Então, antigamente, eu arriscava e já comprava o livro. Às vezes o livro não era bom, mas eu lia e tal, mas putz, que droga. Aí hoje em dia, o que eu faço? Eu compro o audiolivro quando eu não tenho certeza. Tem alguns livros, alguns autores que eu falo, eu quero ter o livro físico desse cara e eu vou atrás dele. Hoje eu compro o audiolivro que eu vou ouvindo. Maravilhoso. 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 Aí tem alguns livros que eu falo, pô, isso é bom. Aí eu compro no Kindle. Aí não me pergunte por quê, eu tenho que ver escrito para ver se é bom mesmo. Aí eu vejo, caraca, esse livro é bom pra caramba. Aí você compra eu tenho que ter um físico dele. É isso aí. É isso aí. Então tem alguns livros que eu tenho 3 do mesmo. Não, mas isso é maravilhoso. Você sabe que teve um dos nossos convidados, que é o Thiago Zambrano. Tá. Ele é dono da... Zambrano, quem que é o Zambrano? Ele é dublador. O Thiago Zambrano é dublador de um monte de gente e agora ele faz audiolivros também. Tá. A PTBR, que é inspirada no português brasileiro, né? Ela fica aqui próximo, inclusive, do estúdio. E eles fazem audiolivros brilhantes. Eu até fiz um curso com ele. Aqui, quando a gente está no mundo corporativo, a gente está se dividindo um pouco, muito nas coisas, às vezes a gente precisa se dedicar um pouco mais para fazer. Uma hora eu vou conseguir fazer algumas participações lá com ele nos audiolivros deles. Só que assim, eles fazem muito jogos e audiolivros. E é impressionante como o audiolivro está crescendo nisso, né? Porque ele realmente traz uma facilidade para quem tá no cotidiano apertado. É aquela coisa do cara que tá 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ele lê um livro em 2 semanas. É isso. Né? Mas a pessoa não quer. Sim. A pessoa não quer. Sim. Ela quer outra coisa. Existem maneiras, senão nós vamos abrir esse podcast aqui, vai ficar com 50 horas. Eu queria para encerrar, eu queria uma coisa. Tá. Uma coisa que tinha. Não era você que falava, era um outro programa, mas que ele indicava um livro para quem estava assistindo. O Carlos Mello. E uma dica para quem hoje olha o Mussarelli e fala: pô, eu quero ser um comunicador, eu quero ser isso. Qual que é a dica para você falar para esse jovem que olha para você e fala: cara, eu quero fazer isso com ele, e um livro que você recomenda eles lerem para melhorar? Um livro para melhorar não é fácil para mim fazer essa indicação, mas é o livro que vai se encaixar com a maioria das pessoas, e mesmo que você já tenha lido, leia de novo. É um livro que foi escrito em 1926. Olha.
é espetacular e que vale até hoje, tem uma grande sabedoria dentro e é a base da verdadeira comunicação. Então, o nome do livro é Como Fazer Amigos e Encantar Pessoas, do Carnegie Dale. Olha. Dale Carnegie. É o livro, teoricamente, diz a lenda que este é o livro mais vendido no mundo, fora os livros religiosos. Olha só. É o livro mais vendido, que teve mais edições no mundo em diversas línguas, e é um livro que fala justamente de como você se relacionar melhor com as pessoas e obter melhor resultado para as pessoas, o que me traz para a dica de ser um bom comunicador. Para de olhar para si, de como eu posso ser melhor, e pense o que eu posso fazer de melhor para o outro. Só assim que você vai ser um comunicador, senão você vai ser um falador que não se importa com ninguém e está só olhando para si mesmo, para se você está falando direito, se as pessoas te aplaudem no final, se não sei o quê. Faz pelo outro que o seu vem. Olha, bom, depois dessa frase eu não tenho nem como mais completar, a não ser, quero te agradecer por ter vindo, né, Márcio? Saiba que essa cadeira tá aí para quando você quiser sentar aqui para conversar. Eu troco a cadeira pelo fogão. Você fala, ó, o fogão tá aqui para a hora que você quiser para a gente botar um fogo aqui. Olha, vamos desenhar isso aí. Você tinha que fazer a resposta que eu faço quando alguém lança alguma coisa assim, nesse gênero, que é falar, cuidado com seus blefes. Olha, cuidado com seus blefes. Cuidado. Não, acho que isso é uma coisa que a gente pode, que eu gostei. Vamos pensar. Qualquer hora vamos desenhar uma coisa assim. Fazer um chefe na cozinha. Deixa eu te entrevistar no chefe na cozinha. Vamos fazer isso aí. Vamos combinar. Vamos desenhar isso aí, que acho que... Mas, assim, muito obrigado pela lembrança. E é uma coisa que é muito legal, que, assim, diversas pessoas entram em contato. Até hoje, a gente está falando de uma coisa que aconteceu até 2010, ou seja, 15 anos atrás, no mínimo, que é a TV Ideal. E que muitas pessoas têm uma gratidão por isso, e isso faz com que a gente que esteve do outro lado fazendo tenha uma gratidão muito, muito grande. E as pessoas terem uma memória emocional disso, depois desse tempo todo, aí mostra pra gente que alguma coisa de certo a gente fez naquela época. Com certeza. Então, eu agradeço por naquela época você ter emprestado pra gente seus olhos, seus ouvidos, sua mente, e agradeço por você trazer de volta isso hoje, porque... é um projeto que quem participou ama até hoje. Olha, eu te digo que quem assistiu também. Porque realmente ela tocava a gente em pontos de você pode conseguir. Né? E é isso, a mensagem é essa. Vai lá e faz, cara. Então, assim, de novo, eu fico muito feliz, né, de poder conversar contigo, né, contar um pouco da tua história, afinal de contas você conta a história de todo mundo, né? Eu prefiro. Eu acho as histórias dos outros sempre muito mais interessantes. Mas a sua história é ótima. Isso é muito importante pra gente poder também dar um toque de retribuição e saber que para todo mundo que tá lá, que um pouco do que a gente tenta fazer aqui é mostrar para uma nova geração, para pessoas que estão assistindo, que elas também podem chegar lá. Sim. Então, sim, vocês foram inspiração também para o Garvin Talks, né, para a gente poder tentar isso. Espero que um dia a gente possa também mudar a vida e dar coragem para quem quer empreender, para quem quer executar. Já está fazendo isso já, Gabriel. Muito obrigado. Cara, obrigado eu de que novo, agradeço, tá? meu irmão. Muito obrigado. Espetacular, muito obrigado, pessoal. Obrigado. E eu continuo lançando minhas coisas. Vocês podem... Fala o seu Instagram para o pessoal te seguir. Márcio Mussarella. Todas as redes sociais, Márcio Mussarella. A minha preferida é o LinkedIn, que é onde eu falo de trabalho, mas eu coloco lá muito material de comunicação para a pessoa se dar bem na vida, na carreira e tudo mais. E YouTube, todos, TikTok, inclusive TikTok lá fazendo dancinhas, mentira. mas no TikTok também, acreditando que o bom conteúdo tem espaço em qualquer lugar. Eu também acredito. Pode não ter a escala, mas eu, como idealista que sou, né? Continuo batalhando e continuo colocando ali. Eu acredito que tem pessoas que vão, como você em algum momento, olhar e falar, poxa, a gente vai... É o que eu falei, é tocar a vida de uma pessoa. Eu ter tocado a sua vida
indiretamente Completamente. lá atrás, nos trouxe aqui. Sim. Então é isso que eu falo, eu É. preciso de uma pessoa, Cara, de um Lofra. é maravilhoso, né? É isso aí. O Love está perto. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel. Espero que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha aqui também de coisa para as pessoas. E a hora que você quiser, só você chamar que a gente. Ó, eu vou cobrar, hein? Duvido. Cuidado com seus blefs. Duvido. Boa. E para você que gostou, curte, compartilha e vamos que vamos. E se não gostou, o que você está fazendo aqui até agora, meu irmão? Pelo menos faz um comentário, porque bom ou ruim ajuda o algoritmo. Não interessa. Põe lá um comentário. O que você achou? Uma pergunta. Isso vai ser mantido. Duvido. Duvido.